Bem, hoje vamos ver a teoria das derivadas direcionais. Derivadas direcionais e gradiente. Vamos ver essa teoria. Ela está no nosso livro 14.6, derivadas direcionais e gradientes, né? Aqui está tudo feito bonitinho, com os desenhos feitos no computador, isso, tudo aqui. Eu escrevi umas notas aqui e coloquei no campus, ok? Então vamos começar a ver as ideias básicas. O que a gente acabou de ver? A gente, por exemplo, fez o probleminha de você tem uma curva e você quer saber o que acontece com o carrinho aqui, ele vem andando aqui, escapa nesse ponto e vem pela tangente e bate aqui. Quer dizer, a gente queria saber qual que é o comportamento de um carro em cima de um gráfico, a sua velocidade, tal. E a gente fez isso, resolveu alguns exercícios, né? Bem, é uma aplicação do cálculo vetorial, certo? O que nós vamos fazer agora? O que nós estamos estudando? Funções de duas variáveis, duas ou mais. Nós vamos pensar só nas funções de duas variáveis. Então você pega uma função de duas variáveis, ela tem um gráfico. O gráfico é uma superfície no espaço. Então, Z é igual a f de xy. Aqui é o y, aqui é o x e aqui é o z. Então, você tem uma superfície. Nós queremos aplicar o cálculo vetorial para entender essa superfície da mesma maneira, certo? Então, você pode pensar que tem um carrinho aqui, que tem um carrinho andando na superfície aqui, e o que acontece com ele se derrapar, se ele perder a aderência? Como é que ele vai sair? Essa é uma questão. Também, você tem uma outra questão muito importante para a engenharia, para o engenheiro civil. O engenheiro civil, quando ele olha um terreno, quando ele olha um mapa de curvas de nível de um terreno, ele tem que saber para onde que a água corre. Então, se você jogar a água nesse ponto aqui, para onde que ela vai correr? Ela vem para cá, para cá, para cá? É claro que vai depender da função. Para onde que a água vai? É fundamental. O engenheiro tem que saber, o agrônomo tem que saber, porque você não pode plantar onde vai ter a enxurrada, senão leva suas plantas todas. Então você tem que saber para onde que a água vai. Então você precisa saber a inclinação das coisas, a inclinação. E é isso que a gente está pensando aqui. Então, como que é a ideia? Vamos pegar uma curva aqui. Lembra, o que é uma curva aqui? X de t, y de t, certo? X de t, y de t. Ou, se você quiser naquela notação, xti mais ytj. Está aqui essa curva. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa curva e bater ela no gráfico lá em cima. Então, eu vou subir essa curva e essa curva vai estar lá em cima. Qual que é a equação dessa curva? Vetorialmente. R de t é igual. Ora, como eu subi aqui, o x é o mesmo. X de t i. E o y é o mesmo, y de t j. E quem que é o z? É a função em cima do ponto. Então, em cada ponto, esse aqui é f de x de t, y de t, k. Vou apagar aqui o beiradinho do gráfico. Pequeno. K. Esta é essa curva aqui em cima.
Esta é a curva em cima da superfície. Aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa derivar essa curva para achar um vetor, o vetorzinho tangente lá em cima. Então, se eu derivar essa curva, eu vou achar o vetorzinho tangente, que é para onde o carro vai se ele perder a aderência. O vetor tangente, isso aqui é o vetor R' no ponto T. Então, eu preciso derivar essa curva. Como que a gente deriva essa curva? A gente deriva essa curva R' de t do jeito que a gente aprendeu. Derivo x, x' de t, i. Derivo y, y' de t, j. E deriva essa. Opa, como é que eu derivo esse negócio? F do x de t. Regra da cadeia. Então, aqui você precisa usar a regra da cadeia. Como é que fica a regra da cadeia aqui? df dx no ponto x de t vezes x' de t, mais df dy no... desculpa, a função tem duas variáveis. df dx no ponto x de t, y de t, x' de t, mais df dy de xt, y de t, y' de t. Isso tudo cá. Isso tudo cá. Este vetor aqui é este. Conhecendo esse vetor, você sabe essencialmente como é que se comporta o carrinho em cima da superfície. Esta parte aqui, que é a parte do Z, ela vai estar relacionada com a inclinação. Analisa para você ver. Isso daqui são as coordenadas do chão. Aqui que é a coordenada do Z. Do Z é que mede o quanto que você sobe, o quanto que você desce. Então, esta daqui vai ser o que a gente vai definir como derivada direcional. Esta daqui. Isso daqui que vai ser a derivada direcional. Esta que é a ideia de derivada direcional. Mas a gente precisa normalizar um pouquinho as coisas, porque senão, como você quer medir a inclinação, a coisa tem que ser normalizada. Não pode ser de qualquer tamanho, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou apagar aqui, né? Vou apagar aqui, né? Certo? Aqui o raciocínio é o mesmo. O raciocínio aqui, a curva está aqui. Só que eu vou fazer agora o seguinte. Eu vou pegar um vetor unitário, 1i mais u2j. A norma de u é 1, vetor unitário, quer dizer que 1 ao quadrado mais u2 ao quadrado é igual a 1. Peguei um vetor de que tamanho? 1. Esse vetor. E agora eu pego um ponto qualquer aqui, x0, y0. Então eu pego um ponto aqui, x0, y0. E eu tenho o vetor u. Então eu coloco o vetorzinho u aqui. Tem um ponto. Se eu tenho um vetor e um ponto, o que eu tenho? Eu tenho a reta que passa aqui. Então, em vez de pegar qualquer curva x de t mais y de t, j, como eu peguei há pouco, eu vou pegar a equação da reta. Vocês lembram qual é a equação da reta? O meu r de t vai ser tu mais o ponto. Certo? Isto é em coordenadas t de 1i mais u2j mais o ponto. O ponto é x0i mais y0j. Nós fizemos várias vezes a equação da reta. Então, esta é a equação da minha reta. Então, é o mesmo desenho que eu fiz antes. Só que na hora que você subir, você vai subir uma reta
Vai subir uma reta. Aí você sobe essa reta, subiu, aqui a reta, subiu aqui e deu uma curva aqui em cima. Que não é reta mais, é claro, né? Superfície. Então você tem essa retinha. Então esta daqui é a curva que eu vou derivar, certo? Então eu derivo do mesmo jeito. Derivo igualzinho eu fiz a outra. A derivada da primeira componente, a derivada da segunda componente, depois eu tenho que aplicar a regra da cadeia. E aí vem a definição. Tem a definição que está aí no 16, no 14.6.1. Definição no 14.6.1. Vou apagar aqui. Não sei se eu apago esse desenho. Acho que eu tenho que apagar o desenho. Vem a definição. Definição. Vou escrever a definição aqui para... Então, derivada direcional na direção, derivada direcional de f na direção e sentido, direção e sentido de u, ou quem que é u? É o nosso vetorzinho que a gente pôs lá embaixo. O vetorzinho que a gente pôs lá embaixo para fazer a reta. O vetorzinho que a gente pôs lá embaixo para fazer a reta. Vetorzinho unitário. Então, a derivada direcional de f na direção e sentido de u é exatamente aquela componente z. É definida du. Esse u é esse vetorzinho. Vou botar uma setinha nele. O livro não tem setinha porque põe negrito. Du de f de x0, y0. Quem que é x0, y0? Eu peguei um ponto x0, y0 lá no chão, pus o vetorzinho u aqui e fiz a reta. Então, eu estou em cima do x0, y0. Estou em cima dele. Então, a derivada nesse ponto em direção a u é exatamente aquela componente. É exatamente aquela componente que a gente df dx do x0, y0 vezes 1 mais df dy do x0, y0 vezes u2. Esta é a derivada direcional, certo? Esta é a derivada direcional. Então, aí nas notas está mais explicadinho aí, como é que faz essas continhas, né? A continha tem um exemplo, e aí você tem a derivada direcional. Note que a derivada direcional é um número, ela é a componente que fica na direção do k. Ela é a componente do k, do vetor k, do vetor tangente. Então, ela mede a inclinação, porque esse vetor aqui é unitário. Então, esse número aqui, é essencialmente, ele é a inclinação. Então, o engenheiro tem que trabalhar esse número como a inclinação. Certo? Então, é a inclinação. Observem que nós temos outra definição. O vetor gradiente. O vetor gradiente de f de xy no ponto x0, y0 a notação de vetor gradiente é essa daqui. Essa notação é muito usada na física, tudo. Certo? É uma letra grega. Gradiente de f.
no ponto x0, y0 é o vetor df dx no ponto x0, y0 i mais df dy no ponto x0, y0 j. É este vetorzinho aqui que a gente já viu. E o vetor, vamos ver aqui, onde está a definição, certo? Definição está no 1464. 1464. O meu livro é a 8ª edição. Tem variações de edição, mas eu acredito que a numeração é a mesma, é facinho achar. Esse vetor é o vetor gradiente. Esse é o vetor gradiente. Certo? Esse é o vetor gradiente. Observe que na derivada direcional eu tenho exatamente as componentes do vetor gradiente. Então, se eu apagar aqui, vocês agora estão craque em produto interno, nós sabemos que essa conta aqui é a mesma coisa que você pegar o vetor gradiente e fazer o produto escalar pelo unitário U. Aqui é produto escalar, que é aquele produto componente a componente. Componente em x desse, esse. Então, a derivada direcional é dada em termos do gradiente. E isso daqui é essencialmente a inclinação. Não vou entrar tanto em detalhe assim, não temos tempo para isso, mas é a inclinação. É a inclinação que, se você escorregar na superfície na direção daquele U, é esta inclinação que você tem. Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Então, se você está aqui em cima do ponto x0, y0, vai lá em cima da superfície. Aqui você tem o vetor U. Aí, aqui, ó, você tem uma curvinha, aqui está na direção do U, certo? Quanto que é a inclinação dessa curva aqui? Quanto que ela desce? Qual que é a inclinação? A inclinação nesse ponto aqui, certo? A inclinação nesse ponto que você subiu aqui, na direção do vetor U, quer dizer, o que é a direção? Eu fiz uma retinha aqui, subiu com uma curvinha aqui. Esse tem esse ponto. Se você joga a água aqui, a inclinação que a água vai enxergar é essa ponta aqui, ó. Essa aqui é a inclinação. Resolveu um problemão. Um problemão para o engenheiro. Ele sabe a inclinação. Ó, se a água descer aqui é 30 graus, 40 graus. Ele sabe qual que é a inclinação. Isso aqui é um número, né? Certo? Com esse número, ele vai conseguir saber o ângulo. Se vai ser 30 graus, 40 graus. Esse aqui é um número. Mas esse número é essencialmente a inclinação. Essencialmente a inclinação. Quando você olha um triângulo aqui, ó, se aqui é 1 e aqui é 20, esse 20 é a inclinação. Agora, se você quer passar isso para ângulo, 20 sobre 1 dá a tangente desse ângulo, certo? Essencialmente é isso que está medindo. Essencialmente é dessa forma. Então, esse número aqui é a inclinação. Ok? Muito bem. Muito bem. Aí, nas notinhas, feito com mais detalhes, vamos resolver o problema que eu iniciei a videoaula. Qual é a direção que dá maior inclinação? Porque a água vai correr sempre para a maior inclinação. A água sempre vai na direção da maior inclinação. Então, nós temos que descobrir qual é o U que dá a maior inclinação possível. E isto é totalmente resolvido. Isso é totalmente resolvido de uma maneira muito simples. Certo? Eu não vou provar. O livro prova,
certo? O livro prova, tá aí, um teorema, certo? É um teorema. Tá aí, é o teorema, tá no 1465. Não vou provar. A direção de maior inclinação é dada pelo vetor. Qual vetor? O próprio gradiente. Gradiente de f de xy dividido pela norma do gradiente de f de xy. Opa, por que eu tive que dividir pela norma? Para esse vetor aqui ficar unitário. Então, a maior inclinação ocorre quando o vetor U é igual a E. Então, nós sabemos, é de graça. Você conhece a função, conhece o gradiente, é para lá que a água vai correr. Você tem um vetor gradiente. Acabou. Você tem um vetor gradiente. Certo? Você tem um vetor gradiente. Então, está provado. Está provado que está descoberto qual que é a direção de maior inclinação. É dada pelo próprio vetor gradiente. Certo? É dada pelo próprio vetor gradiente. Ok? É dada pelo próprio vetor gradiente. Muito bem. O vetor gradiente tem mais uma propriedade que está relacionada com esse fato. Está relacionada com esse fato. E resolve o problema para o engenheiro também. Propriedade fundamental do gradiente. Muito bem. Eu pergunto para vocês. O engenheiro, ele não tem o gráfico da função. Quando eu falo gráfico da função, o engenheiro é a superfície. Ele não tem uma visão do morro. O morro. Ele não tem uma visão do terreno, assim, em 3 dimensões. Pelo menos antigamente, né? Agora, com a sofisticação do software, ele tem também. Mas, antigamente, a maioria dos engenheiros, ele não tem... O que o engenheiro tem? O engenheiro tem um mapa de curva de nível. Ele sabia que o terreno é assim. Aqui a cota 1, cota 5, cota 8, cota 10. Ele sabia que o terreno é assim. Então, ele tem um mapa de curva de nível na mão. Ele não tem o desenho assim. Tem um mapa de curva de nível na mão. E ele tem que resolver pelo desenho x, y. A água caiu aqui, para onde ela vai? Nós já resolvemos esse problema. Você vai lá na superfície, pega a direção do gradiente. Aliás, nós já resolvemos, é a direção do gradiente. Nós já sabemos. Só que agora vem a propriedade fundamental. O gradiente, esta é a direção que a água vai correr. Essa direção que a água vai correr. E ela tem uma propriedade fundamental. Ela faz 90 graus com a curva de nível. Propriedade fundamental do gradiente. O vetor gradiente é perpendicular às curvas de nível. Então, o vetor gradiente é perpendicular. Então, é só você seguir, olha aqui, a água caiu aqui, a outra curva de nível passa aqui. Então, você sempre vai seguindo
a direção 90 graus. Então a água vem para cá, muda um pouquinho para cá. Se você tem as curvas de nível, você pode fazer isso matematicamente também. Mas só no desenho, você vai olhando as curvas de nível, vai traçando o perpendicular às curvas de nível. Se você fizer um tantão de vetorzinho perpendicular, no fio seu desenho vai ficar assim, ó. Ó. O que significa? A água vai fazer isso. As suas curvas de nível são sempre assim, ó, sempre 90 graus. Ó. As suas curvas de nível são sempre 90 graus. Então, o engenheiro, só com o mapa de curva de nível e um jogo de esquadro, ele sabe para onde que a água vai, por esta propriedade fundamental do gradiente. Certo? Então, derivada direcional é inclinação, está relacionado com gradiente, o de gradiente é perpendicular às curvas de nível. Então, essencialmente, a gente conhece o comportamento da função quando você pensa em termos de inclinação. Ok? Então, aqui está essas notas, que estão assim direitinho, e também o capítulo do livro, certo? O capítulo do livro, ok? Então, dê uma olhada aí, esse assunto é muito importante para a engenharia.